Olá, este é o canal onde nos encontramos com a Bíblia. Se você ainda não é inscrito, aproveite e faça isso agora e acompanhe comigo o capítulo 5 do Evangelho de João. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, deitados, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse depois do movimento da água sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: "Queres ser curado?" O enfermo lhe respondeu: "Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim." E Jesus lhe disse: "Levanta-te, pega a tua maca e anda." E imediatamente o homem ficou curado, e pegando a maca começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: "Hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca." Ele, porém, lhes respondeu: "Aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda." Perguntaram-lhe então: "Quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda?" Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado, pois havia muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: "Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior." O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. E disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem ele quer. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe toda a autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal, para a ressurreição da condenação. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro, e sei que o testemunho que ele dá
é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras?